A questão do Renato, eu comparo muito, antes de dizer, para mim, onde ele é sombra, muito a questão do Tele Santana no São Paulo, final do ciclo, porque é muito raro um treinador de futebol num grande clube do Brasil ficar 4 anos, 5 anos. Foi o caso do Tele no São Paulo, em que ficou a imagem óbvia, também, talvez para mim, o maior ídolo da história do São Paulo, um cara que mudou o tipo de jogo do São Paulo, que ajudou a popularizar o São Paulo, mas no final do trabalho dele, depois da perda da Libertadores de 94, o trabalho era muito difícil e ninguém conseguia mexer com o trabalho do Tele. O Tele também, como o Renato, pedia mais férias, não ia a alguns jogos, ficava uma situação, sabe como é que é, Tironi? Uma coisa que um meio intocável. E no pior momento do trabalho, o Tele veio adoecer. É curioso, porque o Renato veio adoecer, só que o Tele teve um problema de isquemia e não pôde mais trabalhar. O Renato teve um problema com a Covid e vai cuidar da saúde. Então, até tem essa semelhança médica ainda no final do trabalho de um e de outro, depois de um ciclo muito longo. O que eu acho, depois do trabalho, foi o melhor trabalho da história do Renato. Foi o melhor trabalho da história do Tele lá atrás, embora o Tele tenha feito muito mais do que o Renato na seleção brasileira, no Palmeiras, no Atlético, no próprio Grêmio. O Tele foi campeão, né? Foi campeão em 77 e tudo mais. Então, eu acho que o Renato, que já trabalhou em vários outros clubes, continuando a carreira, e eu imagino que ele vai continuar, ele não vai mais, na minha opinião, mesmo tendo saído com um pouco de desgaste do seu clube tão querido, não vai mais topar qualquer trabalho, qualquer time, em qualquer circunstância. Então, assim, hoje, para você imaginar o Renato em algum clube, no Inter ele nunca vai trabalhar, certo? Então você descarta um. Em São Paulo é uma coisa complexa, porque a relação dele com São Paulo, você mesmo falou, Tironi, a relação dele com São Paulo, durante a carreira de jogador foi muito difícil, ele chegou até a vestir a camisa, ou mostrar a camisa do São Paulo e não veio jogar no São Paulo, flertou com o Corinthians 1000 vezes e não foi jogar no Corinthians. Então ele pisou em São Paulo algumas vezes para dirigir os clubes dele no canto. Ele tem 2 lares, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Mas no Rio de Janeiro hoje, o Fluminense, em que ele fez história, fez gol de barriga e tudo mais, o Flamengo, que sempre o Juca falou no início do podcast, que é uma sombra, mas já foi muito maior, né? Antes daquele confronto Flamengo e Grêmio que deixou sequelas na Libertadores. O Botafogo e o Vasco não me parecem, neste momento, mais opções para o Renato. Talvez fora Rio e Porto Alegre já não é mais uma possibilidade, talvez Belo Horizonte, onde ele já jogou nos 2 grandes e fez coisas, sobretudo no Cruzeiro ele foi muito importante, mas o Cruzeiro está na Série B agora. O Atlético, que sondou o Renato após a saída do Sampaoli, me parece ser uma opção caso a questão com o Cuca não evolua bem. Porque o Atlético tem um elenco cheio de casca grossa, cheio de jogador com temperamento difícil, um elenco que é um desafio para o Cuca, que não costuma se dar bem com esse tipo de elenco. O Atlético, se eu for pensar, caso o plano A, Cuca, não dê certo, me parece, como já sondou o Renato, ser uma opção para a continuidade de carreira, sei lá, para o início do Brasileiro, se as coisas não derem certo. Mas o Cuca tem aí o início da Libertadores para fincar o pé lá. Então eu não vejo muito, sabe, Tironi, destino imediato para o Renato com essa circunstância toda. Qual